Ele morreu sem saber que criaria uma guerra que duraria mais de 4.000 anos. Não havia exército, não havia fronteira, não havia bandeira plantada no chão. Havia apenas um homem velho, numa tenda no meio do deserto da Síria, que acreditou numa voz que lhe disse para sair de tudo o que conhecia. E foi, sem mapa, sem garantia, sem nada além de uma promessa que ninguém mais tinha ouvido naquele dia. Hoje, 3 religiões que juntas reúnem mais de 4 bilhões de pessoas afirmam descender dele. 3 religiões que já se mataram por isso, que construíram impérios por isso, que destruíram cidades, deslocaram povos e travaram guerras que ainda não terminaram por isso. E o mais perturbador não é a violência. É que as 3 acreditam, cada uma a seu modo, que estão honrando o mesmo homem. A questão não é quem foi Abraão. A questão é por que um homem que viveu numa tenda há 4 milênios ainda determina quem tem direito a uma terra, quem pode construir um templo num monte específico em Jerusalém e quem carrega uma faca sagrada numa festa de sacrifício que acontece até hoje em todo o mundo muçulmano no mês de outubro. Essa é a história de Abraão. E ela nunca terminou. Ele se chamava Abrão quando começou. Filho de Terá, fabricante de ídolos em Ur dos Caldeus, uma cidade próspera no sul da Mesopotâmia, com zigurates que tocavam o céu, mercados barulhentos, casas de tijolos cozidos e um sistema de escrita que já funcionava há séculos. Não era um nômade primitivo, era um homem de uma civilização sofisticada, com propriedades, rebanhos, status e um lugar no mundo que custou uma vida inteira para construir. Então imagine, você tem 75 anos, tem casa, tem família estabelecida, tem tudo o que a sociedade da sua época considera sinal de que você viveu bem. E uma voz só você ouve lhe diz: deixa tudo isso, vai para uma terra que eu te mostrarei. Depois, não há mapa, não há prazo, não há contrato assinado, há apenas uma promessa suspensa no ar como fumaça. E ele foi. Abrão pegou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, seus servos, seus rebanhos e partiu em direção a Canaã. O Gênesis registra isso com uma economia de palavras que esconde o tamanho do gesto. Abrão foi, como o Senhor lhe havia dito. 5 palavras em hebraico para descrever o movimento que dividiu a história religiosa do mundo em antes e depois. Sarai tinha 65 anos, era estéril, e Deus acabava de prometer que Abrão se tornaria pai de uma nação tão grande que não poderia ser contada. 10 anos se passaram depois de chegarem a Canaã. Sarai continuava sem filhos. A promessa ainda estava suspensa no ar, sem cumprimento, sem sinal de que se cumpriria. E Sarai fez o que mulheres de sua época e cultura faziam quando a situação parecia sem saída. Entregou ao marido sua escrava egípcia. O nome dela era Hagar. Não há um único versículo na Bíblia que descreva o rosto de Hagar naquele momento. Não há registro do que ela sentiu quando foi entregue como instrumento de uma promessa que não era dela. Os registros legais mesopotâmicos do 2º milênio antes de Cristo mostram que essa prática existia, era regulamentada, e que a escrava que gerava um filho para a senhora ficava numa posição ambígua, nem completamente livre, nem completamente escrava. Ela era necessária e, ao mesmo tempo, descartável. Hagar ficou grávida e algo mudou dentro dela. O Gênesis diz que ela começou a desprezar sua senhora. Talvez fosse orgulho. Ela carregava o filho que Sarai não conseguia ter. Talvez fosse desespero disfarçado de altivez. Talvez fosse simplesmente o instinto de uma mulher que, pela primeira vez na vida, sentia que tinha algo que ninguém podia tirar dela. O texto não explica, dá o fato e deixa o peso cair. Sarai reagiu com dureza. Abrão disse: ela é sua escrava, faça o que quiser. E Sarai a tratou com tanta severidade que Hagar fugiu para o deserto, sozinha, grávida,
no calor de um dia sem sombra. Foi aí que o texto bíblico faz algo que poucos leitores param para perceber. Um anjo aparece a Hagar, não a Abrão, não a Sarai, a Hagar, a escrava, a mulher que o patriarca usou e depois não protegeu. E o anjo lhe diz que seu filho se chamará Ismael, que significa Deus ouviu, e que dele nascerá uma nação tão grande que não poderá ser contada. A mesma promessa dada a Abrão, dada agora a ela no deserto sem testemunhas. Ismael nasceu. Abrão tinha 86 anos. 13 anos mais tarde, quando Abrão tinha 99, Deus apareceu de novo. E dessa vez, mudou seu nome. Não mais Abrão, Abraão, pai de uma multidão, e disse que Sarai, agora Sara, teria um filho. Sara ouviu de dentro da tenda e riu. O Gênesis registra esse riso com uma precisão que parece quase documental. Não é um riso de alegria. É o riso de quem tem 90 anos, passou décadas esperando por uma promessa que nunca chegou e acaba de ouvir que vai chegar agora. É o riso de quem não acredita mais, mas também não consegue dizer isso em voz alta, porque dizer seria admitir que esperou toda a vida por nada. Deus perguntou a Abraão por que Sara riu. E Sara, com medo, disse: não ri. E Deus disse: não, você riu. Esse é o único momento em toda a narrativa de Abraão em que alguém mente para Deus. E é Sara. E Deus não pune, apenas corrige. Quando Isaque nasceu, havia 2 filhos na tenda de Abraão. Ismael, filho de Agar, filho da escrava, já adolescente, que crescera ouvindo que também era filho de uma promessa. E Isaque, recém-nascido, filho de Sara, filho da aliança principal. Durante a festa do desmame de Isaque, Sara viu Ismael zombando do irmão e disse a Abraão: expulsa essa escrava e seu filho. Ele não vai herdar junto com o meu filho. O texto diz que isso angustiou muito Abraão por causa do seu filho, não filho de Sara, filho, sem especificar qual. Porque Ismael também era seu filho, porque Abraão amava 2 filhos de formas diferentes, mas os amava. E foi obrigado, por uma mistura de pressão da mulher e comando divino, a mandar um deles embora. De manhã cedo, Abraão levantou, pegou pão e um odre de água, colocou nos ombros de Hagar e mandou ela embora com o menino, sem escolta, sem provisões além daquelas, para o deserto. A água acabou. Hagar colocou o menino embaixo de um arbusto. Se afastou. O texto diz que ela pensou: não posso ver a morte do menino. E sentou longe, e levantou a voz e chorou. Pense no peso desse detalhe. Ela não saiu para procurar ajuda. Ela saiu para não ver. Porque há uma distância que uma mãe coloca entre ela e o inevitável quando já não tem mais forças de lutar contra ele. E essa distância não é abandono, é o limite extremo do amor. Quando o amor não é suficiente para mudar o que vai acontecer. Se você já esteve num momento assim, num momento em que amar não era suficiente para salvar, você sabe o que ela estava sentindo naquele arbusto. Jack Bitai viu naquele deserto. Se você estivesse no lugar de Hagar naquele momento, você teria ficado perto ou se afastado? Escreve nos comentários, porque não há resposta certa. E a resposta que você der diz algo sobre como você suporta o que não consegue mudar. Um anjo chamou Hagar pelo nome, não pelo título, não pela função, não por escrava, não por mãe, não por mulher de Abraão, pelo nome, e disse: não tenhas medo. Deus ouviu a voz do menino. Levanta, pega o menino pela mão, porque dele farei uma grande nação. E Deus abriu os olhos dela. Havia um poço ali. Ela não tinha visto, ou não conseguia ver através das lágrimas, ou o poço simplesmente não estava lá um momento antes. O texto não resolve essa ambiguidade e talvez seja exatamente isso o ponto. Ismael viveu e cresceu no deserto, e se tornou arqueiro, e se casou com uma egípcia, e gerou 12 príncipes que se tornaram 12 tribos.
a mesma estrutura de Isaque, a mesma promessa, outra linhagem, outro destino. E aqui começa o nó, que nenhuma das três religiões conseguiu desatar completamente. Isaque cresceu. E então veio o teste que ninguém que leu uma vez consegue esquecer. Deus disse a Abraão: pega teu filho, teu único filho, aquele que amas, Isaque, e vai ao Monte Moriá e oferece-o ali como holocausto, teu único filho, como se Ismael não existisse, como se o texto quisesse demarcar nesse momento que há uma linhagem que carrega o peso principal da promessa. E Abraão sabia qual era. Abraão acordou cedo de manhã, cortou a lenha, chamou 2 servos e seu filho, e partiu. 3 dias de caminhada, 3 dias com seu filho ao lado, sabendo o que estava prestes a fazer, sem que Isaque soubesse, sem que ninguém soubesse. 3 dias de olhar para o rosto de um filho e carregar dentro do peito algo que não podia nomear, porque nomear seria ter que explicar, e explicar seria ter que desistir ou ter que obedecer, e Abraão havia escolhido obedecer antes de entender. Quando chegaram perto do monte, Abraão disse aos servos: ficam aqui, eu e o menino vamos adorar, e voltaremos, no plural, com Isaque ainda vivo na frase. Não se sabe se era fé inabalável que Deus interviria. Não se sabe se era esperança de que não precisaria chegar até o fim. Não se sabe se era a última mentira de um pai que não conseguia dizer a verdade. O texto simplesmente registra as palavras e deixa o leitor suspenso entre a loucura e a confiança. Isaque carregou a lenha nas costas. Abraão carregou o fogo e a faca. E andaram juntos. E Isaque perguntou: meu pai, aqui está o fogo e a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Eles continuaram juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu o altar, arrumou a lenha, amarrou seu filho e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Estendeu a mão, tomou a faca. E então o anjo do Senhor chamou do céu: Abraão, Abraão! E ele disse: aqui estou. Não tomes a tua mão sobre o menino, porque agora sei que temes a Deus, pois não me negaste teu filho, teu único filho. Abraão levantou os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto, e ofereceu o carneiro no lugar do filho, e chamou aquele lugar de O Senhor proverá, porque naquele monte o Senhor proveu. Esse monte tem um nome na tradição judaica, Moriá, e a tradição mais antiga o identifica com o mesmo monte, onde mais tarde seria construído o Templo de Salomão em Jerusalém. O mesmo monte onde hoje está a cúpula da rocha. O mesmo monte que judeus, cristãos e muçulmanos disputam com uma intensidade que nenhuma geração conseguiu resolver, porque a tradição islâmica coloca Ismael naquele altar, não Isaque. O Alcorão não menciona o nome do filho, mas a maioria dos estudiosos islâmicos, ao longo da história, identificou o filho que estava para ser sacrificado como Ismael. Essa divergência, que parece pequena no papel, carrega séculos de implicação teológica e política. Porque se foi Ismael quem passou pelo teste supremo, então a linhagem que herdou a promessa não é a de Isaque. E se a promessa pertence à linhagem de Ismael, então o mundo árabe e islâmico é o herdeiro legítimo da aliança com Abraão, não o povo de Israel. Não é uma discussão acadêmica, é uma das raízes mais profundas do conflito que você vê nos noticiários hoje. O que a história de Abraão deixou para o mundo não foi paz. Foi uma estrutura de promessa que cada tradição leu de um jeito diferente, e cada leitura tem consequências que ainda estão se desdobrando. O judaísmo vê em Abraão o pai do povo eleito, a raiz da aliança que define a identidade de Israel e o direito à terra. O Islã vê em Ibrahim o primeiro muçulmano no sentido mais profundo da palavra, aquele que se submete completamente a Deus, e celebra esse legado todo ano no Eid al-Adha,
o Festival do Sacrifício, quando mais de 1 bilhão de pessoas, ao redor do mundo, matam um animal em memória daquele dia no monte. O cristianismo vê em Abraão o pai de todos os que creem, não por sangue, mas por fé, e lê o sacrifício, interrompido como prefiguração da cruz. 3 leituras, 3 projetos de mundo, 3 formas de honrar o mesmo homem que um dia saiu de Ur, sem saber para onde ia. E há uma coisa que nenhuma das 3 tradições costuma colocar no centro quando fala de Abraão, e que o texto bíblico nunca esconde: ele errou. Mentiu sobre Sara 2 vezes, dizendo que ela era sua irmã para se proteger, colocando a própria mulher em perigo. Para salvar a própria pele, teve um filho que não era o filho da promessa principal, e depois o expulsou para o deserto, com provisões para poucos dias. Foi silencioso quando deveria ter lutado. Foi obediente quando a obediência custava o que custava. E ainda assim, Deus o chamou de amigo. Essa palavra aparece 3 vezes nas Escrituras, em Isaías, em 2 Crônicas e na carta de Tiago. Amigo de Deus, não servo perfeito, não profeta sem falha, não homem que nunca duvidou. Amigo. Com toda a intimidade que essa palavra carrega e com todo o peso que ela implica, que o outro te conhece, inclusive as partes que você esconde. O que isso significa para quem está ouvindo isso agora? Significa que a fé que move a história não é a fé de quem nunca hesita, é a fé de quem hesita, e vai assim mesmo. Sara riu antes de Isaque nascer. Abraão mentiu antes de receber a bênção. Agar fugiu antes de ver o poço. E o poço estava lá, sempre esteve lá. A história de Abraão não é uma história de perfeição religiosa. É a história de um homem que saiu sem mapa, errou feio no caminho, amou 2 filhos de formas imperfeitas, ficou em silêncio, quando deveria ter gritado, e ainda assim foi chamado pai de uma multidão, não porque era o melhor, mas porque foi. Porque quando a voz disse, vai, ele largou o que tinha e foi. E aqui está o que mais me impressiona nessa história. Hagar viu o poço quando seus olhos foram abertos, não quando ela parou de chorar, não quando ela se forçou a ser forte, quando seus olhos foram abertos. Há momentos na vida em que a solução não aparece porque nos tornamos mais corajosos, mas porque alguém ou algo abre nossa visão para o que já estava lá, esperando ser visto. Se você está num deserto agora, num período em que a água acabou e você colocou alguém que ama embaixo de um arbusto, porque não aguenta mais ver, esse detalhe é para você. O poço pode estar mais perto do que você consegue ver nesse momento. Me diz uma coisa nos comentários. Das 3 grandes promessas feitas a Abraão, terra, descendência e bênção para todas as nações, qual você acha que já se cumpriu completamente? E qual você acha que ainda está em aberto? Porque judeus, cristãos e muçulmanos respondem essa pergunta de formas completamente diferentes. E a resposta que você der revela muito sobre como você lê não só a Bíblia, mas a história do mundo em que você vive hoje. E se você tem alguém na sua vida que está no meio de um deserto, sem conseguir enxergar o poço, manda esse vídeo para essa pessoa agora. Não precisa explicar, não precisa preparar, só manda. Às vezes, a história certa chega no momento certo, e isso já é suficiente. Se você ainda não faz parte dessa comunidade, se inscreve agora. Toda semana continuamos percorrendo juntos as histórias que ainda determinam o mundo em que vivemos, com a profundidade e a honestidade que elas merecem.